Olá, Rogéria Novo por aqui, terapeuta sistêmica. Venho hoje para nós conversarmos sobre quem está no comando dos teus relacionamentos. Já te perguntou isso? Parece que por mais que tu faça, que tu busques, sempre tem alguém que não é tu que está comandando. De alguma forma vem aquela sensação de estar prisioneira, de depender excessivamente da posição do outro, do desejo do outro, do querer do outro. Parece que o outro na relação fica gigante e tu fica pequenininha, a formiguinha sobrecarregada. Então, se essas sensações te descrevem, se esses pensamentos aqui ressoaram contigo, já vai ficando por aqui, porque hoje a nossa conversa vai ser no sentido de vocês entenderem quem realmente está controlando o relacionamento de vocês. Começo falando aqui que relacionamento é construído numa dinâmica entre duas pessoas. Mesmo quando pode parecer que o outro está totalmente adormecido, que o outro não está fazendo nada, ele está cumprindo um papel que dialoga, que se relaciona, que se conecta com o papel que nós estamos assumindo. Mesmo quando nós não temos noção dessas dinâmicas, porque são muitas dinâmicas, são dinâmicas invisíveis no relacionamento, se nós não acessarmos elas, nós vamos continuar repetindo ciclos. E vocês têm essa experiência. Eu recebo muitos comentários, muitas mulheres que chegam para os atendimentos ou que compartilham nos grupos, nos posts, né, no privado, compartilham essa sensação de tentarem a mudança, buscarem a transformação, seguirem orientações, dicas, caminhos novos, mas no fundo, quando percebem, estão lá vivendo a mesma situação. E às vezes até trocando o relacionamento, trocando a pessoa do relacionamento. Troca o parceiro, mas está vivendo novamente a mesma situação. E por que que isso acontece? Porque há dinâmicas invisíveis. Hoje, aqui, eu não vou falar especificamente disso, mas em breve nós vamos ter a terceira edição do workshop Reconexão Amor, e esse vai ser o tema, as dinâmicas invisíveis, que vão nos mostrar por que os nossos relacionamentos acabam caindo sempre no mesmo padrão. Mas hoje eu trouxe aqui um conhecimento importantíssimo para entender as dinâmicas. Sem esse conhecimento, nós não vamos conseguir olhar as dinâmicas invisíveis e compreender de que forma realmente elas funcionam. Funcionam como uma engrenagem. Nós não vamos entender. Nós temos que entender cada peça dessa engrenagem para então dar mais um passo e entender as dinâmicas. Então, percebam que aqui eu estou dando um super presente, uma pré-aula do workshop. Eu poderia dizer que aqui nós estamos fazendo um pré-workshop gratuito, em que eu vou te falar sobre esses papéis, que vai te mostrar exatamente quem é que está no controle do teu relacionamento, para então nós podermos dar um passo adiante, e eu já deixo aqui esse convite. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar os links para que vocês possam ter acesso ao workshop, ter acesso direto a mim. Eu vou deixar tudo aqui, a comunidade gratuita, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Mas vamos lá então. Quando nós estamos num relacionamento, muitas vezes o que acontece, né, essas dinâmicas, nos fazem sentir diminuídas. Nós todas as pessoas querem ser amadas, reconhecidas, valorizadas, e nós merecemos isso. E merecemos isso pelo que somos em essência. Acontece que, ao longo da nossa trajetória, desde o nosso nascimento,
Nós vamos recebendo reforços que vão nos dizendo que nós precisamos nos adaptar para sermos amadas, reconhecidas, valorizadas. E nós vamos então nos adaptando. Uma criança não tem a consciência desenvolvida que o adulto tem. Acontece que quando nós chegamos no campo do adulto, nesse momento da maturidade, nós já fomos treinadas e retreinadas a agir a partir da nossa conexão infantil. E é por isso que, mesmo aqui adultas, nós podemos estar agindo a partir da conexão com a nossa criança. A nossa experiência infantil ressoa na nossa maturidade, no nosso ser adulto. E quando nós não temos consciência disso, nós podemos estar agindo com a força de um adulto, mas a partir das demandas de uma criança. E de uma criança que aprendeu muitas coisas sobre como ela deveria agir para ser amada, valorizada, reconhecida. E sem perceber, e muitas vezes com a intenção de fazer diferente, de não repetir aqueles fatos, episódios, situações de dor da infância, nós voltamos a relacionamentos que seguem aquele padrão, mas agora para tentar consertar e fazer diferente. E nós vamos usar que parâmetro para fazer diferente? Se nós não pararmos para pensar nos nossos papéis, nos nossos perfis, em quem nós estamos sendo para sermos amadas, nós vamos fazer mais do mesmo. E vamos nos sentir sobrecarregadas, exaustas, frustradas, decepcionadas. Por quê? E aí eu trago aqui a frase campeã dos meus atendimentos. Eu faço de tudo e não está dando certo. E o que é mais interessante é que quando eu recebo essa frase, na sequência vem o que eu devo fazer? Ou seja, a pessoa já sabe que já fez muito, mas ela ainda desconfia que tem alguma coisa diferente que ela precisa fazer. E eu costumo dizer que sim. O que nós temos que fazer? Tem uma obrigação, uma coisa que nós temos que fazer muito, e fazer ela muito bem feita, que é ser quem nós somos. É isso. Mas para ser quem nós somos, nós não podemos estar vestindo uma máscara, uma armadura, um uniforme que difere de quem nós somos. E eu, quando falo isso, não digo que nós estamos inventando, criando, mentindo. Não. Nós fomos construindo ao longo das nossas experiências ideias que nos diziam, e que eram ditas realmente, de que para ser amadas nós deveríamos. As dinâmicas que nós vivenciamos na nossa família original, pai, mãe, os nossos cuidadores, essas dinâmicas nos disseram, foram nos informando que nós deveríamos ir nos adaptando para garantir o amor. E hoje, o que a gente acredita? Que esse é o nosso jeito de ser. Nós não desconfiamos dessas certezas. Eu sou a guerreira, eu sou a salvadora, eu sou a boazinha, eu sou a controladora, eu sou a autossuficiente, eu sou a vítima, a que sofre, a que precisa de um salvador. Nós vamos nos apropriando desses perfis e acreditamos que somos eles. E isso nos distancia da nossa essência. Então, nós fazemos muito a partir desse perfil, dessa máscara, mas a resposta que o outro dá, ele dá para essa máscara, não para quem eu sou verdadeiramente. Então, tudo aquilo que eu quero realmente receber fica blindado por essa máscara, porque o outro entrega isso
para aquele perfil. E sem nem nos darmos conta. Tudo isso que a gente faz e faz muito, muitas vezes é totalmente contraditório, incongruente àquilo que realmente eu quero. E eu vou falar sobre isso hoje. Eu vou mostrar para vocês o quanto o perfil que nós estamos usando, que está comandando a nossa parte no relacionamento, é quem está muitas vezes nos arrastando para a decepção, para o sofrimento. Então, eu vou trazer um quadro aqui, mais ou menos, vou tentar localizar algumas questões. Eu sei, já recebi mensagens dizendo isso, e isso me deixa muito feliz, que tem algumas terapeutas que assistem, e psicólogas também, e que estão anotando, né? Estão registrando esses conteúdos que eu estou compartilhando aqui, porque está ajudando muito nos seus atendimentos. E eu fico muito feliz porque a intenção é contribuir para processos de cura. E quando eu falo de um processo de cura, não é algo que está externo e que nós precisamos entregar. É uma fala aqui, um processo terapêutico que desperta esse eu que realmente nós somos, o nosso eu superior, que nos ajuda a entender o quanto, por nós estarmos aqui nessa dimensão, estarmos aqui nas experiências materiais, nós vamos buscando meios de sobrevivência. Acontece que muitos desses meios, eles são totalmente contraditórios àquilo que realmente nós viemos aqui experienciar para evoluir enquanto ser, enquanto um espírito em evolução. Então, quando eu recebo esses retornos, é muito gratificante, porque eu entendo que estou conseguindo cumprir o meu propósito, dar conta daquilo que eu estou aqui me dispondo. Então, vamos lá. Já trouxe vários elementos aqui, mas agora eu vou aprofundar. Como eu disse há uma semana atrás, eu decidi não trazer mais as apresentações. Eu estava fazendo as apresentações para me guiar no tempo, porque eu me espalho demais, mas eu estava ficando muito presa, e eu sou essa pessoa que falo assim, essa é a minha essência, e percebam como a gente faz isso? Então, aqui eu vou aproveitar essa situação para mostrar para vocês como nós vamos criando ou sustentando as nossas máscaras. Eu acredito que nós precisamos ser quem somos, mas olha a armadilha que eu caí. Eu ainda acho e sempre desconfio que eu preciso qualificar algo, eu preciso melhorar. E eu acabo me comparando com outras pessoas. É daí que sai a ideia de que eu preciso melhorar. Então eu sempre acho que falo muito. E acho que as pessoas não gostam de ouvir, porque de fato tem pessoas que não gostam de ouvir. Mas eu sei, a minha consciência sabe que tem muitas pessoas que gostam de ouvir, porque eu gosto de assistir vídeos longos. Eu gosto de profundidade nos conteúdos. Mas, no momento em que eu vou fazer, o meu inconsciente, com uma necessidade de ser aprovada, de ser reconhecida, valorizada, vai lá e encontra uma estratégia para não falar demais. E funciona. Porque com a apresentação eu fico focada no que eu tenho que dizer. Aqueles conhecimentos que estão na apresentação são meus, eu organizei, e eu organizo com muitos rascunhos, com muitos papeizinhos. Eu tenho alguns aqui que agora eu selecionei, vou mostrar para vocês. Ó, eu vou anotando assim questões que eu quero falar. Eu tenho uns coloridinhos aqui. Assim que eu vou me organizando, ó. Tenho. E o que eu quero falar, eu vou me organizando assim. Então, o conhecimento que está lá é meu, é da Rogéria. Acontece que eu perco a espontaneidade. Eu perco isso aqui, porque eu estou focada na apresentação. Eu termino com aquela sensação, pronto, não falei demais, mas eu não me sinto extremamente grata por aquele momento, por aquela experiência.
E eu fiz algumas apresentações assim e me dei por conta, né? Eu tô sempre aqui puxando a minha orelha e me dei por conta que eu estava fazendo isso. Então eu decidi agora, eu tenho uma organização, eu mostrei os papeizinhos dali, eu tenho aqui no meu caderno que eu quero trazer para vocês, né? Uma questão de organização, até de responsabilidade e compromisso com o que eu estou entregando, mas isso não me prende. Eu boto palavras-chave, puxo uma seta para cá e assim eu vou indo. E eu sei que o que eu vou trazendo aqui vai ressoando no coração de muitas pessoas. Mas nós caímos nessa armadilha. E nos relacionamentos também. Nós vamos caindo nessa armadilha. Porque, como eu mostrei para vocês, eu tenho uma consciência, eu tenho uma razão que me diz algo. Há pessoas que gostam de vídeos longos e que vão se fixar, vão escutar. Algumas escutam em partes, mas vão querer um conteúdo mais profundo. Tem pessoas que não. A minha razão sabe disso. Mas o meu inconsciente me leva sempre para o lugar de dizer que eu preciso melhorar quem eu sou. O jeito que eu sou tem algum defeito, tem algum problema, então eu preciso fazer mais e melhor. E isso acontece nos nossos relacionamentos, muitas vezes, sem nós nem percebermos. Nós vamos, então, nesse ímpeto de sermos vistas, valorizadas, reconhecidas, amadas, nós vamos agindo no piloto automático. Nós vamos cegando, não para o mundo, mas muitas vezes para nós. Quem nós somos, se isso tem significado, se isso é importante. E percebam que isso parte de um entendimento de que eu não sou quem eu deveria ser. Eu deveria, e aí aqui vai ressoar muito. Eu deveria ser mais espontânea, eu deveria ser mais divertida, eu deveria ser mais séria, eu deveria ser mais, ter mais tempo livre, eu deveria, e a gente vai se enchendo de eu deveria. E muitas vezes esse eu deveria não é para que eu me sinta satisfeita, é para agradar o outro, é para o outro me ver com outros olhos. E imaginem se nós adultas, conscientes, com a nossa razão cheia de outras informações, cheia de conexões com outros sistemas, já temos dificuldade para não nos adaptar. Vocês imaginem uma criança que nasce num sistema e que só tem a referência daquele sistema. Que tudo que aquele sistema diz é verdade, mesmo quando essa criança quer se rebelar. Eu escuto que eu não posso falar alto. Eu quero falar alto. Eu falo alto. Eu grito. Me repreendem de diferentes formas. Então, eu quero gritar, mas no meu inconsciente fica a informação. Esse meu jeito de falar alto não é um bom jeito. Eu preciso tentar melhorar. Eu preciso tentar falar baixo. Ou então, vão ter que me engolir, eu vou gritar mesmo. Mas percebam, vão ter que me engolir, como se eu não fosse alguém que eu deveria ser. E em algumas situações lá do meu relacionamento, eu entendo que eu não estou recebendo do meu parceiro algo, ou daquela pessoa que eu estou interessada, por conta de ser quem eu sou. Aquele jeito. O jeito gritona, o jeito espontânea demais, ou o jeito fechada demais, e eu vou acreditando nisso. Só que isso não começa aqui na vida adulta, como eu disse, isso começa lá na infância. Então, os nossos perfis, quem realmente nos comanda num relacionamento, e que ao agir de uma forma recebe uma resposta do parceiro, é esse perfil adotado lá na infância, que nós vamos qualificando ele e nos tornando experts em ser boazinha, em ser guerreira. Nós vamos nos tornando cada vez melhores nisso. Então, sim, vem essa sensação. Eu faço de tudo e faço cada vez mais e me transformo na boazinha, a melhor boazinha, depois mais boazinha ainda, e eu faço muito.
e o outro me responde cada vez menos. Que coisa é essa que acontece? Então, aqui o nosso passo é entender que esse perfil gera uma resposta do lado de lá. Então, vamos lá. Vou trazer aqui já para vocês, eu anotei aqui, deixa eu ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 perfis. São só esses que existem? Não, eu posso nomear eles de diferentes formas. Tem alguns que a gente, eles são mais difundidos, então a gente já acessa com mais facilidade. Quando escuta o nome, já imagina, né? Já tem um escopo ali do que significa. Existem fusões aqui entre eles, tá? Uma pessoa não é só a boazinha. Existe também algo que é interessante, que eu posso vestir um perfil no meu relacionamento amoroso e um outro no meu trabalho. E isso tudo vai depender muito de como eu entendo o amor, os relacionamentos. E para quem quer entender um pouco melhor sobre isso, o vídeo, acho que foi da semana passada ou retrasada, eu falei sobre os mitos conjugais. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês. E nesse vídeo eu mostro como que a ideia de amor de relacionamento faz com que nós tenhamos dinâmicas, algumas dinâmicas, né? Claro, ali eu não trouxe, não explorei profundamente, mas já dá para a gente ir entendendo como é que isso funciona. Então, a primeira que eu trouxe aqui é a salvadora. O que que a salvadora quer? Porque é isso que a gente precisa entender. Eu não devo aqui achar, olha aí, ó, eu sou um erro, porque a gente quer recai nisso. É entender a necessidade por detrás desse perfil. Porque esse perfil, ele tem uma intenção. E além disso, podem perceber que ele tem uma aceitação social, cultural e sistêmica. E que às vezes não é para o mundo, todas as pessoas, mas o meu sistema, sim, acredita que é aceitável aquele comportamento. Então, nós vamos adotando esses perfis porque ele tem uma função e porque ele é aceito. Porque ele nos garante algo. A salvadora, ela quer ser indispensável. Ela acredita que precisa ser amada se for indispensável. Então, ela vai lá, tenta salvar o outro, fazer tudo pelo outro, espera o tempo do outro, se relaciona geralmente com pessoas que têm problemas ou de vício, ou problemas graves com a questão financeira ou com a família, e ela vai lá e ela tem essa predisposição a salvar. A salvadora, ela não passou, ela não foi, ela não começou a ser salvadora quando ela se apaixonou. E é isso que muitas vezes a gente acredita, que por amor, né, eu amo este homem, então eu quero salvar ele. É isso que se acredita. Mas a salvadora, ela nasce lá no sistema familiar original, onde ela nasceu. Ela nasce quando ela ouvia, por exemplo, que ela é tudo para a mãe, ela é tudo para o pai, ela é tudo para a família. Ela nasce em sistemas onde os pais eram instáveis emocionalmente, eram dependentes emocionalmente. E acreditavam que aquela criança era a salvadora. Pode acontecer em situações em que houve separação dos pais e os pais ficaram mais apegados a essa criança, às vezes disputando a guarda dessa criança. E a criança vai entendendo que ela precisa cuidar de um, que ela precisa cuidar de outro, que ela precisa salvar um, que ela precisa fazer algo para tirar a mãe daquele sofrimento. Inclusive, quando as mães ficam auxiliando as filhas a não
sofrerem o que elas sofreram. Então, vou dar um exemplo muito corriqueiro. Eu fiquei casada há anos sofrendo com um parceiro. Pode ser o pai dessa criança, dessa adolescente. E aí eu fico dizendo para ela: não, tu não pode ficar presa a um homem. Tu não pode ser dependente. Nós não vemos muito isso. E aí o que que essa criança, adolescente, vai entendendo? Que ela precisa salvar a história da mãe. Quem disse que ela vai estar no relacionamento e vai passar pelas mesmas coisas que a mãe passou? A mãe acredita que sim. E a mãe se antecipa para que ela não sofra. Então ela se vê nesse lugar de ter que salvar a mãe. Aqui se cria uma lealdade e a mãe nem percebe que está, ao invés de ajudar a filha para não sofrer, ela está colocando a carga dela em cima da filha. E eu tenho certeza que muitas aqui agora ficaram apavoradas com isso. Eu costumo dizer uma coisa: quando a gente começa a enxergar padrões, quando a gente começa a enxergar isso, a gente já consegue começar a mudar. Então, se aqui acendeu, né, a luzinha de alerta aí, não é para causar pânico e pavor, é para começar a perceber que muitas vezes nós, na maior das boas intenções, acabamos criando perfis para os nossos filhos vestir. Eu não quero que a minha filha seja a salvadora do parceiro dela, mas eu transformo a minha filha na minha salvadora. Percebam aqui a sinuca de bico que a gente acaba, em algumas situações, caindo, principalmente quando nós pegamos a nossa experiência e tentamos antecipá-la com as nossas filhas. Quando a gente pega a nossa dor e imagina que essa dor, ela é de todos. E a gente está evitando. Então, é importante cuidar disso. Então, a Salvadora, ela era a menina que tinha a força de mudar, a força de não fazer igual, de não seguir o destino da mãe. E ela acredita que ela tem essa força. E aqui, o que que gera nos relacionamentos? Quem é Salvadora aqui, eu não precisaria nem dizer. O que que gera? A Salvadora. A Salvadora se sente sobrecarregada, exausta. Ela sente que ela nunca tem, ela se anula, ela sente, deixa eu botar aqui, ela sente que ela nunca tem um lugar para ela. E de fato, ela não tem esse lugar. Porque o parceiro que se relaciona com ela, que começa a relação, ele entrega aquilo que ela precisa. Se eu sou uma salvadora, o que que eu preciso? Alguém para ser salvo. A salvadora, ela quer ser salva. Eu brinco, eu digo isso. Só que ela vai atrair parceiros que precisam ser salvos para ela poder salvar. E na ideia dela, ela salva, ela se torna indispensável e eles vão ficar sempre ali. Quando, podem perceber, você deve conhecer muitas histórias assim, ou já ter vivido, inclusive, histórias assim. Quando eu salvo esse parceiro, ele vai ser esse homem novo, renovado com outra mulher. Ou quando eu começo a não mais tentar salvar ele, ele fica reclamando, ele fica exigindo. E às vezes não é nem reclamando, só brigando, é manipulando também. Mas percebe que esse meu perfil atrai homens que querem esse perfil. E aí dá match. E aí é amor à primeira vista, é alma gêmea, chama gêmea, sei lá esses nomes, né? É isso. Ele é o melhor homem do mundo, sim. Se eu sou a salvadora, quem é o meu melhor parceiro? Alguém que precisa ser salvo. E aí, o meu campo vibratório fareja bem. E ele vai lá e numa festa, e no Tinder, e no trabalho, ele acessa aquele parceiro que precisa ser salvo.
Mas nós não somos só salvadoras, nós também somos, como eu trouxe aqui, a mediadora. A mediadora, ela quer ser aceita. Então, quando aquela criança viveu num ambiente extremamente tenso, com conflitos, com brigas, sempre muito agressivo, violento, né, fisicamente ou com palavras, ou até um ambiente hostil, tinha uma tensão no ar, para participar desse sistema, para não ser excluída desse sistema, ela tinha que ter um papel. E aí ela vai ser a mediadora, ela vai entrar tentando apaziguar aqueles conflitos. E olha que interessante, tanto sendo aquela que tenta deixar tudo em ordem, a filha que esconde os segredos do pai e da mãe para não ter briga, tenta de alguma forma evitar esses conflitos, quanto aquela criança, vocês já devem ter ouvido isso, quando uma criança tem um comportamento adverso, violento, agressivo, ela está tentando equilibrar o sistema. Ou seja, o sistema gira em torno só da briga do pai e da mãe. Então, ela chama atenção para ela. Ela pode chamar atenção dando problema na escola, por exemplo, e aí os pais têm que ir lá resolver, eles param de brigar entre eles e vão resolver os problemas da criança, ou adoecendo. A criança está sempre doente. Os pais têm que tirar o foco das brigas, da atenção deles e se voltam para a criança. Então, a mediadora, ela não é só aquela que fica tentando apaziguar. Muitas vezes nós somos as mediadoras criando problemas para tirar o foco de um outro problema. Percebam como tem dinâmicas aqui que a gente nem imagina que estão por detrás das relações. Agora, a mediadora, num relacionamento, o que que acontece com ela? Ela acaba não tendo uma identidade própria, porque ela vai estar sempre reagindo ao comportamento do outro. Então, se ela chegou em casa e o marido está calado, ela fica calada. Ela não é espontânea. Ela está sempre avaliando o ambiente e identificando como é que ela deve reagir. Se ela chega e o marido está super de boa, festeiro, conversador, ela vai lá e conversa. E aí chega um ponto que ela se pergunta quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero. Porque ela não vai fazer isso também só como todos os perfis. Na vida social, a mesma coisa. Ela vai sendo levada, porque ela vai estar sempre no meio. Ela vai estar sempre tentando se adaptar, mediar a situação que ela está vendo. Então, ela vai perdendo aqui, de fato, quem ela é. Porque ela não está se conectando consigo, ela está sempre olhando para fora, olhando para as pessoas, se as pessoas estão bem, se as pessoas estão felizes. E o que que isso vai acarretando nos sentimentos? Pensem. Ressentimento, mágoa. Eu faço, eu tô lá no meio, mas ninguém me vê. E aí a pessoa se coloca de novo numa situação para ser vista. Eu não tenho espaço nessa relação. Eu sempre tenho que fazer aquilo que o outro quer. Mas percebe que eu vou atrair um relacionamento, um parceiro, lembrem, né, o radar. Eu vou atrair aquela pessoa que é extremamente, que oscila, que é tenso. Porque eu aprendi desde pequena a estar nesse lugar. E o meu parceiro, quando ele é uma pessoa tensa, quando ele me enxerga, é tudo que ele quer. Aquela pessoa que vai me acalmar. Quando eu estiver estressado, explodindo, ela vai ser a pessoa que vai organizar tudo para que eu não tenha uma explosão. É aquela mulher que na relação com os filhos diz, nem vou contar para teu pai, deixa que eu resolvo. Porque senão teu pai pode explodir. Viu? Aqui mediando. Tá sempre no meio. E isso traz também, né, é um desgaste emocional muito grande e a pessoa se perde de quem ela é. Um outro perfil, fico curiosa para saber, será que já se identificaram?
Será que já começar? Ah, eu sou um pouco dessa, eu sou um pouco dessa. Eu acredito que sim. Porque quando eu vou falando com vocês aqui, eu começo a me lembrar de situações minhas, um pouco mediadora, um pouco salvadora. O outro que eu trouxe aqui, a controladora. A controladora, ela busca segurança. E ela busca essa segurança, então ela quer saber já como vai ser, como vai ser a relação, ela busca se antecipar, ela busca se precaver, justamente porque ela viveu num ambiente em que não tinha essa previsibilidade, em que tudo era muito instável. Percebe que o nosso perfil sempre responde a uma dinâmica, responde a um sistema, e o nosso relacionamento tem uma dinâmica. Vai construindo um sistema. E da mesma forma como nós buscamos nos adaptar lá no nosso sistema de origem, nós vamos tentar fazer isso no nosso sistema atual, que são os nossos relacionamentos. Então, se eu estava numa família em que ora tinha briga, ora não tinha briga, né? Eu nunca sabia o que esperar. Olha, passei por uma situação na escola. Alguém roubou o meu lápis na escola. Eu chego para contar, eu sou punida porque eu não estava cuidando do meu lápis, sendo que foi a outra pessoa que roubou. Aí, em outra situação, eu perco meu celular, eu não conto. Por quê? Quando roubavam o meu lápis, né, era punida. Aí eu não conto. Aí, quando isso é descoberto, as pessoas me cobram porque eu não contei, que a pessoa poderia ajudar. Em situações específicas geram uma grande punição, e em outras situações a pessoa acolhe. Então a pessoa nunca sabe o que esperar. Então o que que ela tenta? Estar sempre controlando aqui para não acontecer ela sofrer ali adiante. E aí o que que ela atrai? Ela atrai parceiros despreocupados, totalmente despreocupados. Por quê? Porque se eu tenho um parceiro que não se preocupa com o amanhã, eu vou me preocupar com o amanhã. E percebe que esse parceiro entrega tudo que a gente quer? Eu quero estar sempre sendo, né, vendo a previsibilidade das coisas, eu quero saber como vai ser, eu estou sempre aqui no controle. Eu vou me relacionar com alguém que vai me entregar essa possibilidade de estar sempre no controle. Quem é? É uma pessoa extremamente dependente, é uma pessoa que não tem iniciativa, é uma pessoa extremamente inconsequente. Vou dar um exemplo para vocês de um atendimento, uma situação de um atendimento. O homem, extremamente inconsequente, ele não sabe usar o dinheiro. Então, se deixar o dinheiro na mão dele, não se consegue, a família não paga as contas. Porque chega no dia de pagar o aluguel, ele comprou uma caixa de som. Então, o que que a parceira faz? A parceira tem uma reserva financeira para cobrir os buracos que ele deixa. Ele precisa cuidar do dinheiro? Ele precisa pensar no amanhã? Não. A mulher fica satisfeita conscientemente? Não, porque o que ela quer parceria, ela quer que ele faça isso. Mas inconscientemente, a controladora dela se satisfaz. Por quê? Porque ela está no controle. E se ela está no controle, ela garante a segurança que ela tanto quer. Assim a gente vai entendendo que a nossa transformação, ela é um buraco um pouquinho mais embaixo. Que é por isso que não resolve eu mudar o meu comportamento. A partir de hoje eu não pago mais as contas dele, mas lá eu tenho um jeitinho de continuar me sentindo segura, de seguir controlando. O outro que eu anotei aqui, esse é
Eu poderia dizer quase que um dos campeões. Para mim, eu tenho, acho que três são bem recorrentes, assim. A boazinha. A boazinha, ela quer ser amada. E ela acredita que para ser amada, ela precisa merecer. Então, ela faz tudo pelo outro, não bem para salvar o outro, mas tudo que o outro pede, exige, quer, ela agrada para merecer amor. Na infância, tem essa questão do merecimento aqui. O que que nós fazemos para merecer o que nós queremos? Então, a gente vai ver famílias muito condicionadas. Eu te amo se tu te comporta. Eu te dou isso se tu fizer aquilo. E às vezes não é nem uma questão de consequência. É uma questão totalmente aleatória. Fica aqui comigo, olhando esse filme para não ficar sozinha, e eu deixo depois tu ficar no teu celular. É sempre tem muita compensação. Aceita algo que tu não quer, seja quem tu não quer ser, molda o teu comportamento, não cria confusão, faz tudo certinho. A boazinha, ela é muito perfeccionista. Por quê? Porque ela acredita que se ela fizer alguma coisa errada, ela não vai ser amada. Ela não vai receber o que quer. Ela vai ser extremamente rígida, inclusive no trabalho. Se ela fizer uma coisinha errada, ela não ganha promoção. Ela pode ter uma demissão, ela não ganha o reconhecimento. Ela não vai ser amada pelas pessoas. Ela vai ser mal vista. Então, tem uma questão muito com a autoestima aqui, com a vergonha de ser quem é, com a rigidez, a impossibilidade de errar. Quando a boazinha erra, o mundo dela acaba. Porque lá internamente, qual é o recado? Acabou o amor. Agora ninguém vai te amar. E isso cansa. Isso traz muita frustração. Por quê? Nós acreditamos que se fizermos tudo perfeitamente, nós vamos receber do outro o amor, a admiração, o reconhecimento, a valorização. E nós esquecemos que o outro é o outro. E o outro pode não dar nada disso, porque ele não tem a oferecer. Não porque a gente não merece. E é frustrante. E por mais que conscientemente a gente saiba que fez tudo, lembra que eu comecei falando disso? Lá no fundo, inconscientemente, internamente, aquela criança que está dentro de nós fica dizendo, é que faltou alguma coisa, então o que que tu tem que fazer a mais? E aí a gente vai buscar um e-book, a gente vai buscar um curso, a gente vai buscar uma opinião, a gente vai buscar as cartas, a gente vai buscar um jeito de fazer ainda melhor, de ser boa. Porque a boazinha, eu gosto muito de trazer isso, ela não é só aquela angelical, docinho de coco, né? A que não sabe dizer não. Sim, ela não sabe dizer não. Mas ela é a pessoa que quer ser boa o tempo todo. E ela pode tentar ser boa o tempo todo com arrogância ou com uma falsa humildade, porque é por orgulho. Quem tem medo de errar, tem um orgulho muito grande. Então, a boazinha, ela geralmente veio, né, desses lares, desses sistemas que condicionavam, que tinha que sempre que ter uma ação antecipada para ganhar algo que é genuíno, amor, carinho, afeto, até alimentação, até diálogo. Pais que silenciam, não falam com os filhos diante de algumas situações. São formas de construir essa boazinha.
E ela acredita que ela sempre tem que fazer alguma coisa para receber depois. E aí ela fica fazendo, não recebe, ela faz mais porque ela acha, "Ah, não foi suficiente, então faço um pouco mais." Aí ela não recebe, ela faz um pouco mais. Quem ela atrai? Ela atrai passivos. Ela geralmente atrai os filhinhos da mamãe. Aqueles que querem receber, 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 receber e que não vão precisar entregar nada. Porque quanto menos eles entregam, mais ela dá. Vê se não funciona para o outro lado. Funciona. E eu vou aproveitar agora para fazer aqui uma grande ressalva. Nós, eu falo para mulheres, atendo mulheres. Então eu falo dos perfis dessas mulheres e falo dos perfis que nutrem esses perfis, que são os perfis dos seus parceiros, né? Sendo homem ou sendo mulher, o parceiro. Mas, se eu olhar pela perspectiva do parceiro, eu vou encontrar as mesmas dinâmicas. Nós precisamos sair desse lugar de que mulheres sofrem, mulheres são prejudicadas, porque é esse discurso que nutre uma ideia aqui muito maior de que homens são melhores do que nós. Nós precisamos entender, eu falo aqui para seres humanos. Nós vivemos numa sociedade machista? Vivemos. Mas quem sustenta essa sociedade machista não são os homens apenas, somos todos nós, com os nossos discursos, com os nossos posicionamentos, inclusive quando a gente começa a nutrir um feminismo, né, meio cego, nós vamos nutrindo essa dicotomia. Então, eu estou falando, os homens não estão nesse lugar somente de aproveitadores, de dependentes, né, de manipuladores, de abusadores. Mulheres também vão para esse lugar. E quando um parceiro se coloca nesse lugar, ele está nutrindo e sustentando uma dinâmica a partir de quem nós somos. Então, eu preciso olhar o comportamento dele e não ficar focada lá. Eu preciso tentar entender, ele está respondendo a quê? Porque no caso da boazinha, é o exemplo. O que ele precisa fazer para receber o que eu tenho a entregar? Nada. E quanto mais ele faz nada, melhor é. Quanto mais ele não faz nada, mais boazinha eu me torno. E a gente nem percebe que inconscientemente está tudo perfeito. Está se criando uma dinâmica perfeita para sustentar esses papéis. É sobre isso que nós temos que aprofundar, nós temos que conhecer para poder investir nos nossos relacionamentos e não ficar insistindo no mesmo padrão. Ou então desistir, não quero mais. Ou então desistir dentro do relacionamento. Estou aqui, mas nem acho que nem pode, né, nada mais vai melhorar. Então, a crítica. A crítica, ela é a rígida, né? É esse bracinho da boazinha que a gente não relaciona. A crítica, ela quer ser reconhecida. Ela quer, e quer ser reconhecida porque ela é muito boa. Então, ela se autocritica muito e critica os outros. O parâmetro dela ali, a régua do julgamento, é uma espada, não é uma régua. Isso é certo ou aquilo é errado? Eu não posso fazer isso porque isso é errado. Os outros não podem fazer porque é errado. Então, ela está sempre olhando as pessoas aqui a partir disso. E o que que gera? Muito afastamento, sentimento de solidão. Ninguém fica perto de mim, sim, porque quando está perto de mim, eu tenho o meu relacionamento com a minha filha, por exemplo, com o meu filho, eles não compartilham as coisas comigo, sim, porque eu não consigo acolher, não consigo só dar um abraço, eu sempre tenho que dar minha opinião, eu sempre tenho que dizer uma coisa que tu deveria ter, se tu tivesse feito. Sempre tem essa pontinha de tu não fez certo.
Esse perfil aqui da crítica, ele nasce e ele depois se perpetua a partir de sistemas que faziam muitas comparações, que comparavam um filho com o outro, que comparavam a mãe, eu faria assim. Quando era comigo, eu fazia de tal jeito. Esse é o jeito certo. Então, sempre tem um parâmetro externo do que é correto. Nunca é aquilo que tu tentou. Não se valoriza tentativas, experiências, não. É o que é. Aqui, isso é uma forma de punição da autenticidade. Toda vez que alguém faz algo, mesmo que o resultado tenha sido positivo, a pessoa vai encontrar no processo um erro, um equívoco para apontar. Ela não vai olhar o todo. E isso nos relacionamentos faz com que a gente se coloque numa postura muito de mãe, de juíza. Eu falo, né, o relacionamento tribunal. O parceiro nunca tá certo. O erro é sempre do parceiro. Então, a crítica jamais vai reconhecer, enquanto ela estiver nesse lugar, ela vai reconhecer que o que ela faz corresponde, né, traz uma resposta do outro que não é uma resposta que ela queira. Ela sempre vai olhar o outro. Aqui a gente sofre muito de negação, porque a crítica acredita que existe um bloco de coisas certas, um bloco de coisas erradas. Eu ouço muito quando a crítica dizendo assim: é óbvio que é assim funciona. É óbvio para a pessoa, para o outro pode não ser. É óbvio para aquele sistema, para outro sistema pode não ser. E quando a gente olha para a dinâmica, como eu estou mostrando, aquilo que nós queremos e nós fazemos, porque é óbvio que vamos ter uma resposta, na verdade está nutrindo outra resposta. A crítica quer o par perfeito. E o que ela atrai são homens que precisam, parceiros que precisam ser corrigidos o tempo todo. Que tem dificuldade de fazer escolhas e tomar decisões. Ela atrai esse tipo de homem. Por quê? Porque ela que sabe. Então, quando eles têm que tomar uma decisão, o que que eles fazem? Eles vão na detentora de toda a sabedoria daquilo que é certo. Eles não têm atitude, não tomam decisão, não fazem escolhas. Ficam, como é que uma cliente minha esses dias me disse? Ele é uma ameba de sofá. É uma ameba de sofá. Mas por quê? Porque ele está numa relação em que a outra pessoa vai mostrando para ele que ele não sabe fazer nada, que quem sabe é ela. Então ele fica esperando por ela. A crítica é o par perfeito para quem é inseguro. E percebam que quanto mais esse inseguro recebe crítica, mais inseguro ele fica. E geralmente essa crítica, ela está repetindo o padrão da mãe ou do pai. A minha mãe era crítica, eu me sentia nada. Agora eu vou para o lugar da crítica e faço o outro se sentir nada. Repetição de padrão e a gente não percebe. Até começar a perceber. Quando a gente começa a perceber, a gente vai se observando, vai se sentindo. Isso dura quanto tempo, Rogéria? Eu recebo essas perguntas. Cada um no seu processo de transformação. Que trabalho tem que fazer para curar isso? Vários. Porque cada um vai trazendo uma questão. Tem questões espirituais por trás disso? Tem. Tem questões sistêmicas? Tem. Tem questões psíquicas? Tem. Então, precisa olhar várias coisas ao mesmo tempo para ir fazendo essa transformação. Não é assim. Se fosse assim, a gente fazia uma fila, passava todo mundo pela máquina que conserta e saía do outro lado todo mundo perfeito para ter relações perfeitas. Até porque nós estamos aqui é para aprender a nos relacionar, a sermos melhores. Então, nós vamos passar por essas provas.
E se nós continuarmos acreditando que as nossas dificuldades estão sempre no outro, quando a gente não entende que nós também temos, quando a gente olha para um relacionamento, por mais que tenha a sensação de que é o outro que comanda, nós comandamos também, 50 para cada um. Há uma dinâmica aqui que vai sendo construída. E essa dinâmica vai sempre se movimentar para fazer a máquina relacionamento funcionar. Sempre vai buscar essa estabilidade, esse equilíbrio. Se um dá demais, o outro tem que dar de menos. Se uma é a crítica, o outro precisa ser o dependente, o inseguro, que não consegue agir, que faz tudo errado. Uma outra que eu anotei aqui, eu anotei como a invisível. A invisível, ela não quer incomodar ninguém, ela não quer dar trabalho, ela não quer gerar dor em ninguém. A invisível, ela vem de um sistema em que a, os componentes, vamos pensar assim, os cuidadores, estavam sempre sobrecarregados, sempre sofrendo muito, tudo era muito caótico, sempre em crise, as pessoas não tinham tempo, então não tinham tempo para cuidar dos filhos, não tinham tempo para ouvir os filhos. Vem muito, por exemplo, quando um filho está contando as suas coisas e a mãe está. O filho sabe que a mãe não está ouvindo. Então, esse filho vai se tornando invisível e nas relações vai tentar também ser invisível. Nunca vai pedir ajuda, porque ela não quer dar trabalho. Porque ela acredita que se ela der trabalho, a pessoa vai embora. Porque era assim que funcionava no sistema. Os pais estavam sempre tentando fugir de problema. Se algo fosse diferente, né, eles precisassem colocar ainda mais energia, eles entravam em caos. Famílias com pessoas doentes que precisam lidar com isso, mudanças, perdas financeiras, questões às vezes de estar ali construindo a casa, né, o desemprego, são situações que sobrecarregam e que colocam essa criança a entender que ela não pode ser mais um problema. Porque assim como os pais tentam despachar todo e qualquer problema, vão tentar despachar ela. E aí ela vai atrair, a invisível vai atrair parceiros aqui que não vão enxergar ela. E ela vai começar a se sentir cada vez mais carente. Porque talvez lá no início da relação ele até perguntou o que ela precisava e ela disse nada, tá tudo bem. Aqui também a invisível nasce de casos, né, de sistemas de violência doméstica. Quanto menos eu aparecer, menos eu vou ser aqui punida, né? Sem motivo algum. E aí a invisível vai tentar ser invisível no trabalho, nas relações. Ela vai querer ser vista, mas ela tem medo de ser vista. Ela vai aqui se esconder, ela vai aqui se tornar insegura. A autoestima dela é lá embaixo, porque ela nunca foi vista. E ela vai atrair homens que não vão enxergar as necessidades que ela tem. Aqui há uma possibilidade, né, de pessoas com traços narcisistas, atrair pessoas egoístas, pessoas violentas, porque repete aquele padrão. E eu sei que às vezes a gente fala, mas por que repete? Isso é profundo também, né? Quando a gente fala de dinâmicas, no workshop é uma das questões que eu vou trazer, porque é complexo para entender. E aí a gente desmistifica a ideia de que é dedo podre. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso também, aqui no canal. A vítima.
A vítima, ela quer ser ajudada, quer ser cuidada, ela se sente impotente, se sente pequena, ela não consegue enxergar aquilo que ela pode entregar para o outro. Ela se acha, de alguma forma, insuficiente, impotente, incapaz. Então, ela sempre precisa. Essa aqui, ela precisa ser salva. Ela busca um salvador. A dor da rejeição aqui, ela é muito grande. E ela vem de um sistema em que aquilo que ela sentia não era ouvido, né? Ela era rejeitada por precisar de algo. A mãe, aqui acontece muito em situações em que a mãe ou o pai, né? Pensando na mãe como a primeira cuidadora, a primeira conexão sistêmica que a gente tem é com a mãe. Ela estava depressão pós-parto, ou trabalhando exaustivamente, ou passou por uma situação no relacionamento com o pai, né, ou de abandono, ou de traição, algo que sobrecarregou essa mãe, ela não esteve disponível para enxergar essa filha. Essa filha também precisava ser salva. Isso acontece muito nos divórcios. A criança está sofrendo com o divórcio, mas a mãe também está. E aí a criança não é acolhida, porque a mãe não tem condições de acolher. E aí ela carrega esse lugar eterno de que alguém um dia vai chegar e vai acolher ela, vai salvar ela. Aqui ela vai atrair parceiros dominadores. Por quê? Porque ela quer ser salva, então ela vai buscar salvadores. E ela pode, nessa busca, encontrar parceiros arrogantes, prepotentes, condicionais que fazem, né, que entregam tudo que ela quer, mas vão exigir dela algo emocional. Então vai haver uma vinculação aqui muito tóxica. E até porque a vítima que vai criar uma questão de dependência emocional, ela não se vê fortalecida o suficiente para sair da dinâmica tóxica. Ela sabe que ela está sofrendo, ela sabe que o outro abusa dela, mas ela não consegue sair, porque ela se vê vítima. Ela não acessa o poder que ela tem. E aí ela começa a dizer, mas é que eu dependo dele para isso, eu dependo dele para aquilo, e aí vai crescendo esse sentimento de vitimismo. No vitimismo ninguém se cura, só mantém uma dinâmica. E a última que eu trouxe, a autossuficiente. A autossuficiente, eu poderia dizer que ela é blindada, nada acessa. Ela está com tudo organizado, ela quer ser livre. Essa é a intenção. Eu me mando, eu me basto, eu que sei, eu que escolho. Não preciso de ninguém. E de fato, precisar nós não precisamos, mas nós escolhemos conexões para nos tornar pessoas melhores. Aqui, a criança que amadureceu cedo demais, que precisou tomar conta de si, às vezes precisou tomar conta dos seus irmãos, que precisou resolver coisas sozinha, que era necessário um adulto. Ela aprendeu que ela só sobrevive se ela der conta de tudo sozinha. A prepotência, a arrogância vem desse lugar que foi construído de estratégia de sobrevivência. E aí ela acaba aqui gerando, se sentindo sozinha, mesmo estando num relacionamento. Ela atrai parceiros que não têm empatia. E, às vezes, ela atrai parceiros com empatia. Mas ela não aceita ajuda. Ela enfia o braço no perfil aqui da crítica e ela acha que nunca o outro vai poder ajudar. Nunca o outro vai saber exatamente
o que ela precisa, da forma como ela precisa. Ela vai olhar para todas as pessoas com desconfiança. Ela só vai confiar nela. Ela vai se sobrecarregar. No trabalho, então. Tudo ela faz sozinha, ela não consegue delegar. E num relacionamento, ela está extremamente indisponível. Ela vai atrair parceiros também disponíveis. Dependendo do tipo de atração que houver aqui, ela pode se atrair por outros autossuficientes. Por quê? Porque ela vai olhar as outras pessoas, esse cara aí não é legal, não. Aí ela se atrai por um homem super poderoso. Eu tô falando aqui de perfil, tá? E aí o que que acontece? Os dois passam um relacionamento disputando o poder. Quem pode mais? E aí a crise está instalada sempre. Passa a ser mais importante provar que está certo do que propriamente construir algo juntos. Perceberam o quanto a nossa história gera necessidades? Essas necessidades vão nos dizendo que nós precisamos nos transformar em algo, alguém, na boazinha, na guerreira, na autossuficiente, na controladora, na crítica, para ter aquilo que nós necessitamos. E isso gera uma atração com parceiros compatíveis. Mesmo quando eu desejo outro tipo de relação, se eu não olho para isso, eu sigo repetindo, sofrendo e entendendo que o outro tem uma grande responsabilidade, ou o outro tem responsabilidade, mas a responsabilidade não é unicamente dele. E eu acredito que se ele mudar, tudo vai ficar perfeito. Mas, por exemplo, se eu sou a salvadora, quando o meu parceiro muda, eu tenho que sair do lugar da salvadora. E às vezes nós não estamos dispostas a sair desse lugar. Primeiro, porque às vezes nós nem percebemos que estamos num lugar que não somos nós. A gente acha que é o nosso jeito. Esse é o meu jeito, eu sou a salvadora. E depois, porque quando a gente enxerga, a gente vive o medo, a gente vive culpa, a gente tem vergonha, a gente tem medo do que pode acontecer se eu deixo de ser a salvadora. Nós temos medo das consequências da nossa mudança. Então é melhor que o outro mude. Só que nós não controlamos o outro. Nós temos um poder dentro do nosso relacionamento, que ele não é irrestrito, ilimitado, mas ele é potente. Quando eu mudo, quando eu percebo, quando eu enxergo meu relacionamento distante, vejo que dinâmica ele está ali está sendo sustentado, eu consigo mudar o meu perfil, o meu padrão. E aí eu vou lidar com a possibilidade ou não do outro também mudar o seu lugar. No tempo do outro. Mas eu começo realmente um processo de investir na transformação de um relacionamento. Para lidar com isso, eu preciso conhecer, me conhecer, conhecer a dinâmica, me conhecer e enfrentar o processo de mudança e transformação. E o que tem de bonito nisso é que a gente tira a grande possibilidade da mão do outro. A gente para de depender do outro. Nós retomamos o nosso poder, verdadeiro poder. Para isso, nós precisamos lidar com essas necessidades, nós precisamos lidar com essas crenças, nós precisamos lidar com a ideia, com os mitos que nós vamos construindo sobre amor e relacionamento.
Nós precisamos entender das dinâmicas para identificar que dinâmica é que está, muitas vezes, nos arrastando para um relacionamento, para uma vida que não é a que nós desejamos e merecemos. É um processo complexo. E, de alguma forma, aqui eu estou compartilhando com vocês esses segredos por detrás dessa complexidade, de uma forma a ajudar cada uma a refletir e repensar sobre a sua experiência e sobre as possibilidades disso. Agradeço imensamente mais esse encontro e já aqui com ideias para o próximo. Então, sabe que toda quinta-feira vale a pena entrar aqui no canal. Se então não é inscrita ainda, já te inscreve para receber a notificação dos próximos vídeos, porque toda quinta-feira o tema aqui é possível investir no amor, nos relacionamentos. Para isso, nós precisamos olhar para nós. E é isso que eu convido todas vocês, toda quinta-feira, a fazer aqui comigo. Gratidão.